30 dias eu consigo fechar uma avaliação de uma forma bem tranquila, incluindo uma primeira entrevista, que é o que eu faço para conhecer o caso. Eu não agendo a avaliação sem ter essa primeira entrevista. Eu quero conhecer aquela pessoa, eu quero conhecer aquela família, eu quero conhecer aquela queixa, quantificar as hipóteses diagnósticas, ver todas as questões de neurodesenvolvimento, funcionamento, entender tudo aquilo. Aí eu vou para a segunda etapa, que é a montagem do protocolo. Esse é um trabalho interno nosso. Nós montamos um protocolo de avaliação, que vão cerca de 30, 40 testes, depende da pessoa, né? Pra gente montar esse protocolo, da idade, tem vários critérios. Eu monto esse protocolo de avaliação e aí a gente vai para a terceira etapa, quando eu recebo o paciente. Geralmente, esse paciente fica comigo uma semana toda. Principalmente criança pequena, bebê, eu gosto de diversificar, porque o tempo que eles conseguem ficar concentrados é muito menor. Muito boa noite, está no ar mais um Dr. Cash, o nosso encontro quase que diário aqui no meu canal do YouTube, sempre com um grande time de profissionais que trazem com muita expertise, credibilidade, informações para as nossas noites. Hoje vamos falar sobre um tema que gera muitas dúvidas, mas que pode transformar vidas, avaliação neuropsicológica. Para isso eu recebo a doutora Andressa Fonseca, ela que é neuropsicóloga, que vai nos explicar quando o trabalho dela é indicado. Quais sinais devemos observar e como esse processo ajuda crianças, adolescentes e adultos a terem uma vida de mais qualidade. Doutora, muito bem-vinda, é um privilégio recebê-la aqui. Bom dia, Paula. Obrigada pelo convite, primeiramente, né? Vamos lá. Com certeza, o bate-papo hoje vai ser muito bom. Doutora, para começarmos, né, para quem está nos ouvindo, nos acompanhando nessa noite, que é, de fato, uma avaliação neuropsicológica? A avaliação neuropsicológica é o conhecimento do funcionamento cognitivo daquela pessoa. Então, é um rastreio, né, baseado em métodos científicos, em testes psicológicos, em raciocínio clínico, em teorias comprovadas dentro das neurociências, que embasam como a pessoa recebe a informação, processa a informação, qual é a influência das emoções dela nesse processamento de informação e a tomada de decisão, para daí a gente conseguir avaliar as questões comportamentais. Perfeito. O que exatamente é avaliado durante uma avaliação neuropsicológica? Durante a avaliação neuropsicológica, nós precisamos avaliar todas as funções cognitivas, né? Nós começamos pelas mais básicas, que a gente chama de Quais seriam primárias: elas? inteligência, memória, atenção, linguagem, percepção, visoconstrução. Temos as mais superiores, funções executivas, cognição social, né? Que entra aí a tomada de decisão, o reconhecimento empático, a responsividade socioemocional, né? E a questão e o terceiro aspecto, que é a avaliação da personalidade, do comportamento e do humor. Perfeito. Qual que é a diferença, doutora, entre uma consulta psicológica tradicional e uma avaliação neuropsicológica? Porque as pessoas confundem muito, né? Sim, eu recebo bastante essa demanda na clínica, né? Sim. As pessoas ligam lá e falam: não, mas é só uma avaliação, eu só quero que ela me diga o que fazer. E aí, a minha equipe já faz esse rastreio antes, né, para explicar que a avaliação neuropsicológica é o conhecimento do funcionamento, ou seja, aparecer um diagnóstico é só consequência desse trabalho. Sim. Mas se realmente você busca uma ajuda, que algo não está bem, provavelmente tenha um diagnóstico, né? E quando eu recebo esses encaminhamentos, sejam eles por via de médicos, via de pacientes, via escolar, via de outros profissionais da psicologia, que também é uma demanda grande, é porque tem alguma coisa acontecendo ali que está prejudicando o desempenho daquela pessoa. Existe uma idade mínima, doutora, ou máxima para realizar essa avaliação? Eu realizo a avaliação neuropsicológica a partir de 6 meses de idade até 89 anos. Olha só. Então não existe isso, né? Qualquer hora é hora. Qualquer hora é hora. Quanto tempo costuma durar esse processo dentre a avaliação, um laudo, né? Quanto tempo? Então, eu tenho uma dinâmica de funcionamento diferente, né? Eu vejo aqui em Cuiabá, minhas alunas de supervisão, algumas colegas que eu acompanho, que eu compartilho, né, essa jornada, trabalharem de uma forma diferente, tá, da minha. Da escola em que eu vim, da onde eu estudei, né, eu vim da faculdade, de medicina lá de São Paulo, da USP, Sim. e lá era assim, os pacientes vinham de longe, então você tinha que pegar aquele paciente naquele dia e fazer
o máximo de coisas que você conseguisse, né? Porque aquele paciente ia ter uma dificuldade grande para voltar. Ou você marcava 2, 3 datas, né? Com um horário só para começar, sem horário para terminar. Sim. Então eu já vim de uma escola que era assim. Quando eu cheguei aqui com a Bel, eu tentei fazer mais picado. Ai, 2 horários por semana, 3 horários por semana, e o que que eu via? Eu estava perdendo a qualidade do meu trabalho. Porque eu começava falando de uma pessoa e terminava falando de outra. Então, quanto mais tempo eu demorar, menos fidedigno vai ser meu trabalho, né. Então eu preciso fechar essa avaliação o quanto antes, porque o nosso humor varia, certo? Sim. Hoje eu tô bem, amanhã acontece, sei lá, eu saio daqui, eu bato o carro, vai mexer com o meu emocional. Como que eu vou quantificar minha tomada de decisão, minha ansiedade, meus aspectos depressivos, se aconteceu algo muito difícil para mim? Então você em menos encontros. Quanto Menos antes encontros. Como 30 dias eu consigo fechar uma avaliação de uma forma bem tranquila, né, perfeito. incluindo uma primeira entrevista, que é o que eu faço para conhecer o caso. Eu não agendo a avaliação sem ter essa primeira entrevista, eu quero conhecer aquela pessoa, eu quero Aham. conhecer aquela família, eu quero conhecer aquela queixa, quantificar as hipóteses diagnósticas, ver todas as questões de neurodesenvolvimento, funcionamento, entender tudo aquilo. Aí eu vou para a segunda etapa, que é a montagem do protocolo. Esse é um trabalho interno nosso. Nós montamos um protocolo de avaliação, que vão cerca de 30, 40 testes, depende da pessoa, né, para a gente montar esse protocolo, da idade, tem vários critérios. Eu monto esse protocolo de avaliação, e aí a gente vai para a terceira etapa, quando eu recebo o paciente. Geralmente esse paciente fica comigo uma semana toda. Tá, tem gente que termina em 2 dias, tem gente que termina em 3, tem gente que precisa de mais dias, acontece, acontece. Principalmente criança pequena, bebê, eu gosto de diversificar, porque o tempo que eles conseguem ficar concentrados é muito menor, Sim. né. Mas adultos, crianças acima de 7 anos, a gente consegue fazer em 4 horas cada encontro, então eu levo uma semana aplicando esses protocolos, e eu passo 7 dias úteis para entrega desse resultado. Então faça chuva, faça sol, 7 dias úteis, esse laudo tá na sua mão. Que legal. Quais profissionais, doutora, costumam encaminhar, né, pacientes para avaliação neuropsicológica? Existe nichos específicos que encaminham para você? A minha maior demanda hoje é da neurologia, eu Aham. recebo uma demanda muito grande da neurologia, neuropediatria e da psiquiatria, adulto e infantil. Uhum. Sinais de alerta. Quais sinais podem indicar que uma criança precisa de uma avaliação neuropsicológica? Então, acho que os principais sinais de alerta é quando algo não vai bem. Os pais conseguem perceber isso naturalmente. Meu filho chora para acordar, meu filho chora para dormir, meu filho, eu chamo meu filho, ele não responde. Meu filho não olha nos olhos, meu filho não cumpre comandos, comandos básicos. Levanta, pega, olha aqui, vai ali, isso já é um sinal. Outro sinal importante é quando a escola entra em alerta, trazendo essas queixas, né. A coisa não está indo bem na escola, seja tanto comportamental quanto em relação a notas. Sim. Para os adultos, é quando a sua vida não tá legal. Não consigo dormir bem, tenho padrões de relacionamento instáveis, eu brigo com as pessoas na rua, eu não me entendo legal, eu não estou produzindo no trabalho. Tudo isso gera como uma forma de queixa para uma avaliação neuropsicológica. Muitas famílias confundem dificuldades escolares com falta de interesse. Como diferenciar isso, doutora? Uma Então, dificuldade de uma falta de interesse? eh, a questão da dificuldade de aprendizado, ela vem com várias vertentes, né. É muito fácil a gente conseguir distinguir o que que é falta de interesse e o que que é dificuldade em si, porque nós usamos testes padronizados que vão medir quantos por cento aquela criança tem em habilidades de linguagem, aritmética. Então nós vamos ver o que é habilidade e o que é dificuldade. Tem alguma interferência atencional aí? Essa criança tem uma dificuldade de se concentrar? Tem um problema de atenção? Essa criança aprende como? Uma via de entrada da informação? Tem que ser mais de uma? Tem que ser 2? Ou seja, em sala de aula, em casa, é repetindo ou não, é vendo uma vez? Ou essa criança é muito visual, ou essa criança é muito auditiva. Tudo isso é interessante a gente verificar na avaliação neuropsicológica, porque é a partir daí que eu vou fazer as sugestões de como se trabalhar com essa criança, Perfeito, principalmente em relação à questão da aprendizagem. perfeito. Como que, quando falamos em TDAH, doutor, e autismo, qual a importância da avaliação para um diagnóstico mais preciso, né? A gente vem vivendo aí tempos onde se banalizou muito essa questão do diagnóstico, né? Infelizmente.
Qual que é a importância de se ter um diagnóstico preciso para esses transtornos? Tá. Primeiramente, a gente só vai conseguir melhorar a qualidade de vida desse paciente se ele tiver um diagnóstico certo. Sim, Sem o diagnóstico correto, eu não consigo nem tratar. Como que eu vou dar um tratamento adequado? Os tratamentos são diferentes. são condutas muito distintas, né? Muitos. Tanto terapêutica, no sentido de intervenções terapêuticas, psicopedagógicas, pedagógicas, psicológicas, fonoaudiológicas, com terapia ocupacional, todos os tipos de terapia, quanto medicamentosa. São tratamentos muito distintos, né? Aham. E muitas vezes aquele paciente nem precisa estar fazendo uso de tanta medicação assim, mas está sendo tratado de uma forma errada, que é algo muito comum que eu pego. Muitas crianças têm um primeiro Tá. diagnóstico errôneo de TDAH e tomam medicação por muitos anos sem precisar. É triste, né? A gente vê Triste. muito isso. Em adolescentes, quais comportamentos costumam chamar a atenção e levar a uma investigação? Existe diferença de desses transtornos se manifestar tanto numa criança quanto no Sim. adulto, no adolescente? Qual que são os comportamentos que a doutora poderia pontuar que chamam mais atenção? Nós temos 2 vertentes, transtornos internalizantes, Sim, aquela criança que se fecha, que desenvolve uma ansiedade patológica, que é muito introspectiva, que pode ter um autismo, pode ter traços de personalidade específicos, e nós temos a vertente do transtorno externalizante, aquela criança que bate, aquela criança que é impulsiva, aquela criança que xinga, aquele adolescente que briga na rua. Então nós temos essas 2 vertentes de transtorno, e sempre quando está acontecendo algo que foge do padrão da normalidade, é um motivo para se procurar ajuda. e nos adultos, né? Quais sintomas indicam necessidade de uma avaliação? Geralmente, os maiores sintomas que eu recebo nos adultos são problemas de relacionamento interpessoal e produtividade dentro do ambiente de trabalho. São instáveis nas relações. Quer ver a maior demanda? Eu sei que você vai me perguntar isso, mas Aham, aham. em relação à questão do transtorno do espectro do autismo no adulto, geralmente eles vêm porque o parceira pediu. Minha esposa me obrigou a fazer a avaliação, meu esposo me obrigou a fazer a avaliação, Conta de comportamentos. porque é o relacional, do dia a dia, é ali que pega, porque a capacidade empática dele está afetada. Então, ele acha que o outro está adivinhando o que ele está pensando. E aí começam os conflitos. Sim. Benefícios e transformações. O que que muda, doutora, na vida de um paciente após uma avaliação bem conduzida? Bom, eu acredito que, né, pelos relatos que eu recebo dos pacientes e tudo mais, muda tudo na vida de uma Sim. pessoa. Por quê? Primeira coisa, ela vai conseguir se visualizar. Tem muitos pacientes que vão e às vezes nem necessitam de tantas intervenções como eles pensavam que deveriam fazer. Né, é uma coisa mínima, é uma mudança ambiental ali, é uma mudança de rotina, é uma conscientização do que tem, de como funciona, já muda tudo. Eu recebi um depoimento de uma mãe, na semana passada, que levou o filho para fazer pela segunda vez a avaliação, porque ele precisava renovar o relatório, o laudo, né. E ela falou Por para que que mim. renova o laudo? Muda o diagnóstico? Não, dele nesse caso não mudou, não muda o diagnóstico, ainda mais se for um diagnóstico de neurodesenvolvimento, transtornos de neurodesenvolvimento não mudam. Mas às vezes o nível, né, muda o nível. Muda o grau de suporte, Suporte, e o aham. que eles queriam ver com esse novo laudo Sim. era para fazer uma adaptação para ele, laboral, Uhum. né, então eles precisavam do novo laudo para ver qual era o suporte que ele precisava. Perfeito. Então a gente precisou reavaliar depois de 5 anos. E aí ela falou para mim: "Andressa, desde quando eu fui a primeira vez no seu consultório, a minha vida mudou. Eu demorei para aceitar esse diagnóstico, no começo eu resisti, o que é muito comum. Falei: "Não, ela tá exagerando, ele não é assim". Só que aí eu comecei a fazer tudo o que você me sugeriu, e eu vi o quanto meu filho melhorou. Olha aí, a importância, né. Se você não fosse você na nossa vida, o meu filho ia estar péssimo hoje, ele não ia trabalhar, ele não ia ter autonomia, ele não ia ter relacionamento interpessoal nenhum". Sim. Como que esses resultados ajudam, né, esses pais, professores, inclusive profissionais da saúde a tomarem condutas, né, mais específicas, né? Como que esses resultados, né, eu falo que às vezes se protela muito a receber ir em busca de um diagnóstico,
Mas existe um impacto, né, para todo esse ecossistema que circundia esse paciente, né, que é afetado. Como que esses resultados ajudam esses profissionais? Bom, primeiro, plano terapêutico, né. Sempre eu coloco no laudo as sugestões, né, nós colocamos como sugestões, é claro. Olha só. Métodos que o terapeuta deve utilizar Então você vem com um laudo, um diagnóstico e vem também com sugestões de conduta. de conduta. Tipo de intervenção, né, como que você deve fazer, qual é o método. Nós temos mais de 100 tipos de psicoterapia. Como que você, por exemplo, Paula, você liga para mim e fala: "Oi, Andressa, eu queria muita indicação para um psicólogo". Eu acho isso, assim, extremamente desconfortável. Eu falo: "Nossa, como que eu vou dar se eu não avaliei a Paula? Uma indicação, eu não sei que método vai ser efetivo para ela". E aí é uma indicação que às vezes a gente faz no escuro. Sim. Ou a pessoa pensa: "Ah, eu vou levar meu filho na psicóloga X, porque ele atendeu tal pessoa e foi muito bom, então eu vou levar ele lá". Ou vou levar meu esposo, né. Só que às vezes não vai ser bom, por quê? Porque a gente não sabe o funcionamento dele. Não sabe se aquele método, se é uma TCC, se é uma terapia mais analítica, se é comportamental, se é uma terapia mais sistêmica, se aquele método vai ser efetivo para ele. Uhum. E na avaliação a gente consegue visualizar isso, por conta dos padrões de comportamento, Uhum. da forma de funcionamento. Muitas pessoas têm receio do diagnóstico, né. Como que você enxerga isso? Bom, as pessoas acham que o diagnóstico vai ser um estigma. E o que que a gente vê hoje em dia? Que esse diagnóstico não está mais sendo Ou uma visto. sentença, né. Uma sentença, está mudando muito isso, que ele não está mais sendo visto como um estigma. Que é libertador, você descobriu que você tem. Ele está sendo visto agora como uma forma realmente da gente conseguir se aproveitar ao máximo, aproveitar todas as nossas potencialidades. E eu Uhum, acho que é isso, né, uhum. as leis estão mudando, as pessoas estão mudando, os pensamentos estão mudando, as atitudes estão mudando em relação aos transtornos. Então, Também assim, acho. você receber um diagnóstico hoje não é uma sentença, é libertador, É uma ferramenta, é né. uma É uma ferramenta para ferramenta. direcionar para um tratamento adequado. Sim, sim, sim. Você já acompanhou casos, doutor, em que a avaliação trouxe respostas que a família buscava há anos? Sim. Sim, esse caso dessa mãe que deu esse depoimento Legal. é um desses casos, né. Essa família levava esse menino desde 3 anos de idade. E não conseguiam obter um diagnóstico. Não, ele já tomava vários remédios e o menino ia patinando. Sim. Fez fonoterapia, fez terapia com psicólogo, fez acompanhamento com psiquiatra, com neurologista, chegou de ir até num geneticista e ninguém conseguiu fechar nada. E foi indo, até que ele veio para avaliação neuropsicológica aos 17 anos, depois de 3 anos reprovado na escola, e a gente fechou um quadro de deficiência cognitiva. Olha só. Enquadramos ele numa lista de PCD, fizemos todas as adaptações, eu fui clara com a mãe, falei: "Ele não vai conseguir fazer essa faculdade que você sonha, mas ele pode fazer esse curso técnico", e foi assim que ela conduziu. Hoje o menino é independente, tem um emprego próprio, tem a vida própria. E Graças a um detalhe, diagnóstico. graças ao diagnóstico, ele voltou para a reavaliação e ele pagou a avaliação dele. Olha que Olha que legal. legal. Aham. É muito bom, né, muito gratificante conseguir dar um norte para uma Sim, família que às vezes está perdida, andando em círculo durante tanto sim. tempo, né, doutora, agora vamos falar sobre mitos e verdades, né. A avaliação neuropsicológica é apenas para crianças? Não, Quem tem boas notas não precisa de avaliação? não, isso é um mito. Por quê, né? Notas não são reflexo de tudo. Às vezes aquela criança ou aquele adolescente ou aquele adulto tem ótimas notas na faculdade, na escola, mas a questão emocional tá péssima, né? Perfeito. O controle emocional tá péssimo, TDAH sempre aparece na infância? sempre. TDAH é um transtorno de neurodesenvolvimento. Muitas vezes esse diagnóstico é postergado e é dado só na vida adulta. Assim como autismo, assim como dislexia, assim como vários outros transtornos, mas ele precisa estar presente até os 6 anos de idade, Uhum. né. Então, assim, são padrões de comportamento que aparecem desde criança. Muitas vezes, como antigamente a gente não tinha tantas respostas, Sim, não tinha tanto conhecimento sobre transtornos e traços de neurodesenvolvimento, os nossos pais não sabiam como observar. verdade. Ou davam um suporte muito grande, por exemplo, um padrão de de sintoma do TDAH é a disfunção executiva. O que que é
a dificuldade na função executiva? Gerenciamento de tempo, planejamento das ações, autorregulação, controle inibitório. Muitas vezes, aquela criança tem um suporte muito grande. Sim. Então a mãe olha todos os dias se ele arrumou, o material certo para a escola, confere tarefa, Sim. senta num horário específico. Aham. Então o ambiente ajuda muito, para ele não desenvolver traços daquele transtorno. Uhum. Autismo, ele pode ser diagnosticado na vida adulta? Sim, Avaliação serve para fechar diagnóstico? sim. Memória ruim significa necessariamente uma doença? Não, Nem sempre, né? nem sempre, né. Isso a gente pode pensar, né, que realmente nem sempre, porque muitas vezes a memória ruim é uma dificuldade de sono, a memória ruim é uma dificuldade que nem é de memória, é de Uhum. atenção, Legal. né. Muitas vezes eu recebo as pessoas chegam na clínica e falam: "Ai, eu acho que eu tô com demência, pá-pá-pá". Nós vamos verificar durante a avaliação Sim. e é uma deficiência lá atrás, muito antes de se chegar na memória. A pessoa nem conseguiu se concentrar, nem conseguiu focar naquilo ali, como que ela vai armazenar? Verdade. Muito bom o nosso bate-papo, doutora. Muito, assim, esclarecedor. Eu tenho certeza que vai ajudar muitas mamães, papais que estão nos acompanhando. E para finalizar com chave de ouro, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem percebe que algo não está bem, mas que ainda tem receio de procurar essa ajuda, né, de um diagnóstico mais preciso, olhando para aquela câmera ali. Ok. Bom, se algo não está bem, procure ajuda, procure uma avaliação. Não estar bem já é um sinal de alerta. Quanto mais você esperar, mais difícil vai ser no futuro. Perfeito. Obrigada, Obrigada a Paula. você, eu que agradeço. Conhecimento, gente, gera clareza e clareza gera direcionamento, né? A avaliação neuropsicológica não serve para rotular pessoas, mas para compreender potencialidades, desafios e construir caminhos mais assertivos para a saúde e o desenvolvimento. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Você que nos acompanhou aqui, que foi alcançado com essa informação, pode fazer a sua parte, compartilhando e replicando os conteúdos que são anexados quase que diariamente aqui no nosso canal. Espero você no próximo episódio. Até lá! Toda grande realização começa muito antes de existir. Antes do concreto, vem o cálculo. Antes da forma, vem a função. E antes de levantar qualquer estrutura, é preciso saber por que ela deve existir. Na Tectares, a resposta para essa pergunta é o que nos move: a integração. Acreditamos que construir não é erguer paredes, é criar conexões, desenhar experiências e entregar valor real às pessoas. É estruturar o espaço onde a vida acontece. Para transformar essa visão em realidade, há mais de 30 anos trabalhamos com processos bem definidos e relações baseadas em transparência. Do estudo à entrega, da técnica à experiência. Nossos valores estão em tudo que fazemos. Com isso, já empreendemos mais de 900 mil metros quadrados de incorporações verticais que funcionam na prática, no tempo e no valor. E hoje apresentamos 2 projetos com propósitos claros. O condomínio clínico médico, para atendimento integrado em um espaço completamente saúde. E o Timeless Residence, para viver integrado ao seu tempo em todas as fases da vida. Aqui desenvolvemos empreendimentos inteligentes. Para quem mora, para quem atende, para quem investe com critério. Tectares. Estruturar e realizar.
Acreditamos que cuidar da saúde vai muito além de tratar de sintomas. É cuidar de você de modo personalizado, gerando a confiança necessária. Na Biológica, cada tratamento é pensado exclusivamente para você. Fórmulas personalizadas, seguras e feitas sob medida, para promover a sua saúde e bem-estar. Por isso, construímos uma farmácia focada na satisfação dos clientes, com a maior equipe de farmacêuticos de Mato Grosso. 11 laboratórios especializados para manipular cada fórmula com a precisão necessária. E o compromisso de sermos a farmácia mais sustentável do Brasil. Biológica, mais do que uma farmácia, uma história de confiança e cuidado, transformando vidas desde 1988. Cuiabá se transforma com a força e a qualidade da CGB Pré-Moldados. Nossas estruturas pré-moldadas são projetadas e fabricadas com a mais alta precisão, seguindo rigorosos padrões de engenharia e a expertise de décadas do Grupo Panucci. A CGB faz parte do Grupo Panucci Pré-Moldados, que possui a certificação internacional ISO 9001, sinônimo de experiência e confiança desde 1986. Na CGB, unimos tradição e inovação para construir o futuro de Cuiabá. Nossos galpões e barracões são feitos sob medida para o seu negócio, com a garantia de quem entende do assunto. CGB Pré-Moldados, a sua melhor escolha em Cuiabá. Entre em contato e faça um orçamento.